E nós estamos em família, não é isso, irmãos? Família. Culto da família. A família é a célula máter, a célula mãe da população. Se nós olharmos, por exemplo, o tronco da família é a família. E a Bíblia diz que eu, você, nós somos a família de Deus. Nós pertencemos à família de Deus. Né? Jesus é o cabeça da igreja, é o cabeça da família. Por isso, no nascimento normal, a cabeça sai primeiro. Então, Jesus saiu e nós viemos. Então, nós fazemos parte desta família de Deus. Não é isso? Me alegro, irmão Osmar. Esse ano vai fazer no dia 15 de novembro, eu falo isso, irmãos, para aumentar a fé de muitos. Mas agora, no dia 15 de novembro, quase, do mês que vem, irmão Osmar, irmão Lázaro, vai fazer 60 anos que eu batizei nas águas. Olha aí. Já 14 aninhos, e batizei e vivi na igreja. Nunca arredei o pé. Deus sempre foi fiel para comigo. E eu quero dizer para os irmãos que Ele está aqui nesta noite. Aceitei Jesus por misericórdia de Deus, arrumei uma pessoa que dava comida para nós, uma aposentada mugiana, vida regrada. Mas tinha 14 anos, eu gosto de contar isso, aumentar a fé de muitos irmãos. Os irmãos cantou que Deus é fiel e é mesmo. Eu fiz Jesus tocando a bicicletinha. O Banco do Brasil era na Praça Manuel Bonito, estava mudando para onde é o Magazine Luiza hoje, depois que mudou para onde é na Tiradentes. O Correio era lá na Virgílio de Melo Franco, estava mudando para onde é o Correio hoje. E quem fazia os malotes do Correio da Estação da Mogiana e da Goiás era um primo nosso, morava na Rua Catalão, de carroça, né? Escrito na carroça, Correios e amarelinha carroça. E eu fazendo essa entregazinha, o Banco do Brasil estava mudando e saiu de um bar, chamava Tip Top, em frente ao banco. Um homem de gravata, um homem bonitão, cabelão para trás, narigudo, cabelão assim, manga comprida, gravata, paletó. E eu com a perninha em cima da bicicleta, assim, descalço. Olhei para aquele homem, a distância, com daquele ventilador, olhei. Achei aquele homem bonito demais. Olhei que cabra. Eu olhei para o céu. Falei, Jesus, eu sou pobre, analfabeto, passando muita necessidade. Mas hoje, eu agarrei na sua mão. O senhor agora é meu pai, meu irmão, o senhor é tudo para mim. O sol está quente, eu quero pedir para o senhor 3 coisinhas. Para o senhor é coisinha, para mim é tudo. Se o senhor me dá essas 3 coisinhas, para mim, para o senhor é coisinha, para mim é tudo. Vou ficar muito grato com o senhor. Se o senhor não me dá, vou confessar para o senhor a verdade. Vou ficar muito chateado, mas vou continuar amando o senhor, mesma coisa. Mas eu vou pedir porque o senhor pode me dar. Só isso. Primeiro, olha aí, irmãos, o que Deus é maravilhoso. Primeiro, eu quero trabalhar no Banco do Brasil, de gravata e paletó, igual esse homem. Não quero ser analfabeto, ser faxineiro. Sou analfabeto, mas eu vou estudar, vou fazer minha parte. O senhor me põe no banco, Jesus? É a primeira coisa, fiz assim para ele. Segunda coisa, a Dona Maria está ali. Quero casar com uma mulher bonita. Se for feia, eu não quero. E essa menina era bonita. É bonita até hoje, né? Era um cavaquinho. Depois nós viramos um violoncelo, mas está tocando, viu, irmão? Terceira coisa, Jesus. Eu quero uma casinha para morar. Pus o bonezinho na cabeça, peguei a bicicleta e continuei fazendo entrega. 11 anos depois, dia 21 de junho de 1976, tomei uma carona num Fuscão amarelo 1600, o dono era da casa dos parafusos, me levou de carona,
Passou na porta de casa da minha sogra, que a minha esposa ficou mais uma menininha. Peguei a fusquinha para tomar posse no Banco do Brasil, em Campina Verde. Cheguei lá de camisa branca, social, arrumadinho, barbinha feita, tinha que ser no Smith. Sapato engraxadinho, subi 3 degrauzinhos, olhei assim, Banco do Brasil S.A. Eu olhei assim, com a pastinha aqui, esse cara sou eu. Não tem jeito de eu deixar esse Jesus. E hoje eu quero falar de um homem rico da Bíblia. Ele tinha 2 filhos. O irmão está lá atrás, né? Por favor, irmão, joga para mim Lucas. Lucas capítulo 15 e o versículo 11. Pode deixar ele aí que você vai de versículo em versículo. Lucas está lá. E disse, essa parábola chama a parábola do filho pródigo. O que é a parábola? É um recurso de linguagem que nós usamos. Eu falo nós usamos porque eu fui professor, fiz letras e dei aula em colégio estadual. Isso lá atrás, tem quase 100 anos, né? Mas eu dei aula. Nós usamos esse recurso para falar com alguém sem dizer o nome. É a tal indireta. Então nós usamos parábola. Então Jesus usou esta parábola como um recurso linguístico. Ele disse assim, olha, e disse, um certo homem tinha 2 filhos. Ele não nominou quem é que era, um certo homem. Não nominou, não falou ninguém. O senhor está falando para mim? Não, estou falando um certo homem. Ele está ensinando. Tinha 2 filhos, vai. E o mais moço deles, dos 2 filhos, disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Tá. Primeiro, foi um pedido inusitado, porque o filho é herdeiro só depois que os pais morrem. Mas eu fiz direito, fui advogado uns tempos. Esse chama-se no nosso ordenamento jurídico adiantamento da legítima. Vou adiantar a herança legítima, que depois vai compensar com o outro. Eu não posso dar para um e desprezar o outro. E dizer assim, ó, pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. Ele não pertencia a ele ainda. Mas o filho foi sisudo em pedir o pai. Para nós recebermos uma bênção do pai, nós temos que ser humildes e saber pedir. É isso aí. Eu não posso ser sisudo, mas esse foi. E o pai disse, ó, e ele repartiu por eles a fazenda. Vai. E poucos dias depois de repartir a fazenda, o filho mais novo, ajuntando tudo, olha lá, está entre um aposto lá, entre 2 vírgulas, partiu para uma terra longínqua. Isso quer dizer, não quero que ninguém tenha notícia de mim. Pô, que ingratidão, hein? Essa terra longínqua, naquela época, dizia, não quero que ninguém saiba notícia de mim. E o pai e a mãe, que dor no coração que esse casal sentia, desse camarada ir embora. Mas decisão dele, não quero que ninguém tenha notícia de mim. Então vou partir para uma terra longínqua, ou seja, sem condições de alguém receber notícia. E ali, nessa terra longínqua, desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O que é fazenda, irmãos? Na nossa cabeça, eu tenho uma fazenda, né, Lázaro? A minha fazenda é tão grande aqui na Bocaíninha, o Lázaro levou lá uns 7 caminhões de cascalho para mim. O Lázaro desceu nas pirambeiras lá, que só Deus na casa. Mas a minha fazenda é tão grande, eu comprei umas bezerras, o rabo tem que ficar de fora, porque não cabe tudo, né? O Lázaro conheceu lá. Então, o que é a fazenda? Não é terra. Fazenda é toda a riqueza de uma pessoa, reúne-se numa fazenda. Por exemplo, Ministério da Fazenda do Brasil reúne toda a riqueza
do cidadão. Ouro, prata, carros, tudo forma a fazenda. E esse cara, a fazenda dele, ele levou em espécie, em dinheiro. Mas disse assim, olha, numa terra longínqua, ali desperdiçou sua fazenda vivendo dissolutamente. O que é a palavra dissolutamente? Sem fazer planejamento. Olha, irmão, pediu a fazenda do pai, já um negócio complicado que não podia, o pai teve que repartir entre eles, o pai já fez um adiantamento legítimo em vida, doações, e esse camarada não quis dar notícia, não quer que meu pai, minha mãe, irmão, ninguém saiba a notícia de mim. E viveu ali dissolutamente, sem planejamento e desperdiçando tudo. E, aí vem, irmãos, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Dois problemas, gastou tudo, e começou a padecer necessidade. Esse é o caminho de uma pessoa que desperdiça a sua fazenda, desperdiça a sua família, se despede querendo saber assim, que eu não preciso de ninguém, não preciso da minha família, não preciso de ninguém. Esse camarada, e havendo ele, o filho, gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Quando eu começo a padecer necessidade, eu olho para trás. O que eu fiz de errado? O que está acontecendo comigo? Não é isso? O que eu fiz de errado, meu Deus do céu? O que aconteceu comigo? Por que eu estou assim? Vai outro versículo. E chegou-se a absolutamente, vivendo desregrado, padecendo necessidade, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ou seja, chegou num desconhecido daquela terra escamada, porque tinha gastado tudo, não tinha mais nada, passando necessidade, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Moço, eu estou passando necessidade, preciso de um emprego, eu tenho algo para fazer. Olha, apacentar porcos naquela época era a maior humilhação de um ser humano. Era apacentar porco, porque porco em Israel, ele era considerado um animal imundo. Os gentios eram considerados porcos e cães. Quando diz a Bíblia assim, ficarão de fora os cães, eram os gentios, não é cachorro, não. Não dê o que é santo aos porcos, os gentios. Era considerado dessa situação. E aquele camarada, tudo indicava que ele era, não tinha israelita naquela época, mas ele era daquela região. E o cara conheceu ele e falou, peraí, o desobediente vai pagar com a moeda alta. Mandou ele, que detestava porco, você vai agora apacentar porco. De hoje em diante, você é pastor de porco. Olha, irmão, camarada rico, deixou a família, pegou sua parte, pegou sua fazenda, mudou sem dar notícia. E agora, nessa situação, vai apacentar, vai ser pastor de porco. Essa é a sua função agora. Vai. E, agora, esse camarada desejava encher o seu estômago, porque ele não recebia nada, irmão. Ele era jornaleiro. Não combinou o salário. Você vai, depois nós vamos ver. O mundo não tem dó, irmãos. O Satanás não tem dó de ninguém. Ele se esfrega, ele se acaba. O demônio quer ver você destruído, quer ver eu destruído. Desde que eu saio da minha família, aquele cara saiu da família, saiu dos caminhos, ele saiu do seu destino e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. A mão do mundo é pesada. A mão do mundo é pesada. Esses dias, já tem um tempinho, não foi agora não. Eu moro na rua Natal Mujale, ali, onde era a nossa igreja, bem ali perto da igreja do pastor João, eu moro ali. De lá eu vejo o Banco do Brasil, onde eu trabalhava. Aí saí cedo, eu vou lá no banco.
pegar uma graninha lá. E saí. Quando eu entrei no meio quarteirão da casa, Deus fala comigo, volta e vai pela outra rua. Eu voltei, aí fui pela rua Paissandu. A irmã está filmando, não vou sair. Eu voltei pela Paissandu, mais ou menos meio quarteirão, Deus falou comigo, vai pela avenida do córrego. Meu Deus. Que ardor no coração. Por que eu vou ir para a avenida? Depois eu vou subir lá na praça, dando volta, de a pé, estava de a pé, que eu sempre ando de a pé. E fui pela avenida. Quando cheguei ali naquele supermercado, Madeireira da Guari, que a dona Aurora tinha aqui a casa Lopes ali para cá, eu vou andando assim, pastor Lael. E vem um senhor negro, umas tranças de cabelo de plástico, uma argola no nariz, uns brincão assim correndo, envolto numa capa, tão suja, meu Deus do céu. Quando eu olhei aquele homem, aquele vulto, aquele sombração, aquele negócio assim, e Deus fala comigo, é isso aí. Eu olhei, meu Deus do céu. Quando eu fui passando por ele, disse, ô meu irmão, ele caiu no chão, pá! E me olhou para cima. Esse é o encontro de Deus com a pessoa que está fora do caminho, mas que Deus usa alguém para encontrar com ele. Olhei para ele, rapaz, Deus foi me mostrando a vida desse camarada. Nunca me aconteceu isso, nunca vi isso. Falei, rapaz, o que você está fazendo aqui, rapaz? Ele me olhando. Você veio da Bahia, de Salvador, rapaz. A sua mãe é dirigente do ciclo de oração. Você tem 2 filhos, o que você está fazendo aqui, rapaz? Filho pródigo. Ele levantou, me agarrou, começou a chorar. Irmão, a roupa dele está fedendo até hoje. Meu pai do céu. Abracei aquele homem, não disse nada para ele. Ele foi tirando aquele cabelo de trança, aquele negócio, tirou a argola do nariz. Ficou aquele homem magrinho, sem aquela, ficou toda aquela cachaça, aquela coisa errada todinha. E ele disse para mim, o senhor me conhece? Eu falei, não, mas Deus te conhece. Não conheço você. Deus me ama. Deus mudou o meu caminho para encontrar com você. Eu não vinha passar por aqui, mas Deus mudou o meu caminho para encontrar para você. E disse para ele, esta é a última oportunidade sua. Quem prega amor tem que dar amor. Eu falei, rapaz, posso voltar? Eu falei, pode voltar. Minha mãe vai me perdoar, mas minha esposa vai perdoar. Vendo a sua mãe de joelho chorando, rapaz. E falei, agora vamos ali no banco. Vou dar a passagem e o almoço para você chegar lá. Ele falou, não preciso. Não vou explorar o senhor. Não quero 1 centavo. Do jeito que eu vim, eu volto. E essa roupa minha já fica aí, vai para o lixo. E aquele homem marchou para encontrar com o Senhor. Ele está aqui nesta noite. Mas eu vou ser nós. Tem que procurar, Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele vai te abraçar. Você tem que dar o primeiro passo. E esse camarada, ninguém lhe dava nada. A mão do mundo é pesada. Vai outro. Aí ele, olha, e caindo em si, irmãos, isso aí, meu Pai do céu, que coisa mais maravilhosa é quando eu caio em mim. E o Senhor sempre dá essa oportunidade de eu poder refletir. Espera aí. Quem eu sou? O que eu estou fazendo? O que eu fiz? E vem aquela dúvida assim, será que tem perdão para mim? Tem perdão. Essa é a coisa mais gloriosa do ser humano. Tem perdão. Tem perdão. E esse camarada, caindo em si, disse para ele mesmo, coisa boa quando você conversa com você. Conversa com você. Conversa com você.
E disse a ele mesmo, ele conversando com ele: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? Ele foi contando. E eu aqui pereço fome. Nós não tem aquele hino? Lá na casa do pai, abundância de pão. Filho pródigo, tem na nossa harpa cristã. E eu aqui perecendo de fome. Mas ele caiu em si, fez a consulta dentro dele: eu preciso de mudar de vida. Deus está dizendo para você e para mim nesta noite: precisa de mudar de vida. Não adianta eu esconder, não adianta. Deus me vê, irmão, não adianta. A Bíblia diz lá que se eu fizer minha cama lá no céu, onde? Deus vai me ver. Mas ele diz também: se eu andar pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Que vale da sombra da morte é esse, irmão? Eu tive em Israel, lá em Jerusalém, entre o Monte das Oliveiras e o Monte Sião, tem um vale no meio. Ele é conhecido por Vale do Rei, Vale do Cedron, também é o Vale da Sombra da Morte. Ele tem 32 quilômetros, começa em Jerusalém, vai até no Mar Morto. Cemitério de um lado e outro. Em Jerusalém só tem uma ruelinha para você andar, é tudo cemitério. Ali você vê a presença da morte, você vê túmulos ali, milhões de pessoas estão enterradas ali, sepultura aberta. Ali é o Vale da Sombra da Morte. Mas aonde nós passarmos pelo Vale da Sombra da Morte, o Senhor está conosco. E ele disse: eu pereço de fome. Meu pai tem tudo, porque eu estou assim. Vai, meu irmão. Aí, a atitude. Eu tenho que reconhecer, conversar comigo e ter atitude. Levantar-me-ei. Levanta nesta noite, meu irmão. Levanta, Nilson de Mello, nesta noite. Vamos levantar. Levantar-me-ei. Essa palavra levantar-me-ei é uma coisa assim, é uma intermediação de um pronome dentro de um verbo. Não é coisa de tap, não. É devagarzinho. Dar-te-ei. Você vai conquistando devagarzinho. Né? Levantar-me-ei. Ele foi levantando devagarzinho, raciocinando, arrumando a sua vida. Irei ter com o meu pai. E vou dizer para o meu pai: pequei contra o céu e perante ti. Ai, irmão, quando eu reconheço que eu tenho que pedir perdão e perdoar. Nesta altura do campeonato, o pai e a mãe desse homem, desse jovem, com certeza estava orando a volta do filho. Os pais estavam esperando. Deus espera por mim e por você. Dia 11 de setembro de 2000, lá quando as Torres Gêmeas, lá aqueles aviões nos Estados Unidos ali, aqueles aviões terroristas lá, dias depois perguntaram aquele conselheiro lá do Billy Graham, ele estava acamado. Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu que as torres, por que Deus abandonou os Estados Unidos, que as torres caíram? Ele não podia, mandou sua filha dizer: vai lá e diz, Deus está no mesmo lugar quando vocês viraram as costas para ele. Quem virou foi vocês. E o pai estava esperando. Deus espera por mim e por você. Levantar-me-ei, vou ter com meu pai e dizer: pequei contra o céu e perante ti. Irmãos, essa é a maior liberdade, salvação, quando a pessoa levanta e tem essa coragem de chegar e confessar o pecado. Aquele que confessa alcança tudo. Vai. Já, ele falando com ele: já não sou digno de ser chamado teu filho. Falando com o pai: faz-me como um dos teus trabalhadores. Na outra versão fala jornaleiro. O que é o jornaleiro? É o trabalho com diária. Por isso que tem um jornal todo dia, Jornal da Manhã, Jornal Globo. Ele é o jornal. À tarde recebe e vai embora.
já não sou digno de ser chamado teu filho. Reconheceu. Mas tem misericórdia, faz de mim um dos teus trabalhadores, um dos teus jornaleiros. Quer ser o seu empregado, meu pai, vai. E levantando-se foi. Está vendo? Levantar-me, ele organizou tudo na sua cabeça, agora é hora de agir. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. Olha aí, irmão, pai esperando pelo filho. Deus espera por você. Deus espera por mim. Deus está nos esperando. Para que sofrer? Senhor, eu não dou conta. Você não dá conta não, mas quando Deus pega na sua mão, vai limpando. Ele vai tirando o fardo. O que é um fardo? O irmão Ney falou que hoje. Fardo é um negócio, fardo de capim, fardo é um negócio espiritual, que você vai ficando corcunda. O demônio vai jogando tanto fardo, você vai ficando corcunda assim, começa a não andar mais. Quando se olha para Jesus, o primeiro fardo, quando se olha para Jesus, é o pescoço que cai. Você já levanta a cabeça e vai saindo, e os fardos vai caindo, você começa a andar livre. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. Será que o meu pai vai me receber? Será como? Mas eu vou dizer, meu pai, me trata como um empregado. Meu pai vai me receber. De tudo que eu fiz, será que meu pai ainda me ama? Será que ele ainda é meu pai? E se moveu de íntima compaixão. E correndo, aí ele não aguentou mais, ele não estava andando aí. E correndo, lançou sobre os seus pescoços e o beijou. Vai. E o filho disse ao pai, já tinha ensaiado, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Vai outro. Mas o pai disse aos seus servos, olha aí, trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Olha o que Deus faz. Traz a melhor roupa. Pegou o serventuário, tirou aquela capa, aquela roupa suja, tomou um banho por certo, vestiu. Pega o anel agora, sinal de propriedade, selo, sinal que você tem valor. Põe no dedo. E traz uma sandália e põe nos seus pés. Não quero que você fique descalço aqui. Traz uma sandália real, sandália da família, as melhores vestes. E põe a sandália nos teus pés. E o anel no dedo. Jesus quer trocar a nossa roupagem aqui nesta noite. Ou sandália nos nossos pés, roupa nova, roupa bonita. Nova aparência. Vai outro, meu filho. E trazei o bezerro cevado. Bezerro cevado, pastor Léo? Só 3 ocasiões que usavam bezerro cevado naquela época. Só 3 ocasiões. Quando um filho desobedecia, que volta, era uma ocasião. Quando se casava uma filha, era outra ocasião. E aniversário dos pais, de casamento, de união. Aí se fazia e reunia. Nessa hora, então, traga um novilho cevado. Isso aí, irmãos, esse novilho foi cevado, porque o pai sabia que ele ia voltar. E nesta noite, Deus sabe que você vai voltar. Vai ter festa no céu. Vai ter novilho cevado, sandália nova nos pés, roupa nova, porque Deus sabe que você vai voltar. Ele está te esperando. E matai o bezerro, e comamos, e vamos nos alegrar, porque é festa. Festa tem que ter 2 coisas, gente e carne. Se não tiver, não tem.
Festa sem gente, sem carne, não é festa. Né? E tinha lá gente e carne. E vamos nos alegrar. Por quê? Vai o outro. Porque este meu filho era a causa da festa. Estava morto e reviveu. Irmão, no mundo nós estamos mortos. Mas quando eu venho para Cristo, troca minha roupa, põe um anel no meu dedo, põe sandália nos pés, e o meu nome é escrito novamente no livro da vida. E Deus cuida. Eu me lembro, pastor Léo, de Elias ali. O cara desafiou, estive lá em Israel, fui lá naquele monte que Elias desafiou os profetas de Baal, jogar lenha ali e tal. Olhei lá, tem uma estátua dele lá, aquele velhão feio e tal, mas está lá. Depois se escondeu por causa de uma mulher chamada Jezabel, e ficou ali, o rio secou, e Deus preparou quem para levar comida, pão e carne para ele, e água. Os inimigos, irmão. Deus usa quem Ele quer para abençoar aquele que é escolhido de Deus. A Bíblia diz que os corvos levavam pão e água. Corvo, nós já falamos até era urubu, mas não é não. Corvo eram os inimigos de Israel, os beduínos, que andavam pelo deserto. Mas era inimigo capital, ainda existe eles lá. Inimigo capital de Israel. Não gostava de israelita nenhum. Mas Deus usa os inimigos para abençoar. E todos os dias os corvos, os beduínos, tinham que levar pão e carne, que eles viviam de pão e carne. E Elias ficou barrigudo. Foi para Deus, levanta, rapaz, aqui não é seu lugar não, vai fazer a obra, você está ficando barrigudo. De tanta comida que Deus dá. Ele está aqui nesta noite. E vai ter festa. Porque Deus está te esperando. Vai. E o seu filho mais velho estava no campo. Era 2 filhos, né? Que recebi também. Quando veio, chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças. Não eram essas danças carnais, não. Dança de alegria, irmão. Dança no espírito. Dança de pulo. Eu vim da igreja há 60 anos, que tinha isso demais. Dançava, pulava e você nem segurava, né? Mas Deus manifestava. Eu já vi, irmão Osmar, demônio andando assim, assim, de jeito está aqui o Ney, assim, demônio andando aqui assim, ó, veio correndo lá, subiu assim, saiu andando assim, ó, demônio. Mas o irmão levantou a mão, o demônio caiu, saiu demônio para tudo quanto é lado, quebrando vidraça. E esse Deus está aqui nesta noite. E o seu filho mais velho do campo, quando chegou, que história é essa aí? Que música é essa aí? Que dança é essa? Coisa diferente está acontecendo em casa? Vai. E chamando um dos seus servos, o filho chamou um dos seus servos, perguntou: o que está acontecendo isso aqui, rapaz? Nossa casa virou festa, eu estou no campo, agora achei aqui todo mundo dançando, mataram um bezerro cevado, o que está acontecendo? Vai. E ele disse: olha aí, veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu esse camarada são e salvo. Ei, glória! O mundo não quer que você volte para a casa do pai. Mas o filho voltou. E recebeu eles são e salvo. Vai, para nós terminar. Mas ele se indignou, irmãos. O irmão, olha aí. O irmão se indignou. Isso é normal na família. Mas a reconciliação vem. O irmão se indignou e não queria entrar. E, saindo, seu pai insistiu com ele. Estava com ele, quer dizer, insistiu com ele. Vai. Mas respondeu e disse ao pai: eis que eu te sirvo, pai, há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, sempre fui fiel ao Senhor, e nunca me deste um cabrito, nem falou novilho, né? Para alegrar-me com os meus amigos, pai.
Estou aqui há tanto tempo, o senhor nunca me enxergou, pai. E agora, vai. Vindo, porém, este teu filho, não é meu irmão, não, olha aí, irmão. Não chamou meu irmão, não. Vindo este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Não estou acreditando. Esse é o mundo. Não acredita na transformação de um pecador arrependido. Mas Deus, nesta noite, quer te fazer um cidadão dos céus. Vai. E ele disse, filho, tu sempre está comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Vai, nós terminamos. Mas era justo alegrar-nos, regozijar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha perdido que foi, tinha se perdido e foi achado. Por isso que eu estou alegre. As minhas coisas são tuas, filho. Você nunca me pediu nada. E às vezes nós estamos aqui na igreja e nunca pedimos a Deus com fé. Senhor, eu preciso. Lembra lá de mim, no meu 14 anos de idade que eu tinha, pedi 3 coisas. E Deus me deu as 3 coisas que eu pedi. Podia ter aproveitado e pedido mais, Léo. Mas Deus já me deu coisa que eu não pedi. Mas Deus quer ouvir a nossa voz. Em Cantar de Salomão diz, eu quero ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua voz, não é a minha não. É eu que tenho que falar com Deus. Você não me pediu, filho. Você não falou nada. Peça a Deus nesta noite. Que você quer para a sua família. Vai acontecer. Vai pedir. Voltando aquele camarada lá da Bahia, lá. Eu falei, rapaz, você tem falado com Deus? Hoje mesmo eu pedi a Deus, se Ele me amasse, eu queria um sinal do céu. E o Senhor aparece. Um enviado de Deus. E falou todas essas palavras. E eu estou indo. E nunca mais vi esse camarada, ele foi. Deixa Deus te tocar nessa noite. Deixa Ele te tocar nesta noite. Aleluia. Eu estou terminando, o pastor Lael vai cantar, que eu canto feio demais, estou com a voz ruim. Basta que me toque, Senhor. Deixa Deus te tocar nesta noite. Pastor Lael vai fazer um apelo, quero ver pessoas convertendo a Jesus nesta noite. O símbolo norte-americano é uma águia. Lá em Nova York tem uma estátua da liberdade, em cima dela tem uma águia. O símbolo norte-americano é uma águia. Nesses tempos para trás, a águia estava desaparecendo porque os Montes Alpes estavam com calor, não estava. E saiu um troféu para quem trouxesse, captasse ovos da águia, ganhava lá tantos dólares por cada ovo. Era uma fortuna tremenda. E 2 alpinistas falaram, vamos fazer esse negócio? Vamos ver se nós achamos. E eles com aqueles binóculos certinho, ficou olhando nas grutas das rochas ali e tal, e um deles achou um ninho de uma águia. Achei, agora vamos estudar como é que nós vamos pegar esses ovos. E os 2 começaram a estudar, mediu mais ou menos, lá é muito, eles medem por ângulo, deu certinho, falou, nós vamos pegar uma corda pesada aqui e vamos descer. Ao que chegar no rumo dela, nós vamos pegar esses ovos. Eu vou segurando aqui, qualquer coisa eu vou te puxando. Não vai ter problema não. Você desce, você é mais treinado que eu fico aqui no controle. Mas vamos pegar os ninhos da águia, vamos enxotar ela primeiro. E um rapaz desceu na corda. E quando chegou no rumo, começou a enxotar a águia saiu. E ele então começou a balançar a corda.
para ver onde é que ela ia. Jogava a corda lá, amarrou um peso nela. Ela foi lá na frente, voltou. Ele segurou ela. Jogou ela. E eles seguraram na rocha aqui, os ovos aqui. E ele jogou umas 3 vezes, ensaiou bem. Aí ele jogou com mais força. E voltou para pegar a águia. Levou as mochilas certinho. E pegando os ovos da águia, pegando. Ele esqueceu da corda. E cada vez que ela ia, ela diminuía. Ele olhou e falou assim: meu Pai do céu. Será que a corda vem mais uma vez? Será que eu vou morrer aqui agora? E a corda estava indo. E ele olhando, fixando os olhos na corda, pedindo misericórdia de Deus, largou todos os ovos para trás. Eu preciso salvar a minha vida. E a corda veio, e quando ela veio, ele lançou naquele precipício, ainda pegou pela última vez a corda e salvou a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Estou passando medo de ninguém. Mas hoje pode ser a última oportunidade sua. Esses tempos, um amigo meu do Banco do Brasil, trabalhamos juntos, desviou da igreja, saiu da igreja. Eu vinha do banco, ele me parou o carro. Se quer uma carona tem em casa? Eu falei, quero. Sentei no carro dele, passando em frente à maçonaria, naquele rua sorvete, bati na porta dele. Rapaz, volta para a igreja hoje, você me deu essa carona, Deus quer falar com você. É a última oportunidade sua. Chamava Edivaldo. É a última. Volta hoje para a igreja. Ele olhou em mim e falou assim: olha, eu vou lá em Jataí fazer um negócio lá, semana que vem eu volto e aceito Jesus. Eu falei, então tá, vou te esperar. Mas olha, é a última oportunidade. Ele foi para Jataí. Eu fui lá também para pegar o laudo cadavérico dele para fazer um inventário. Morreu. Não voltou. Deus está falando nesta noite.